O Lula nem tomou posse ainda e já começou a perseguir os seus adversários políticos, com um objetivo muito claro, que é cercear, que é calar as suas vozes para exterminar a concorrência e permitir com que ele governe, ou melhor, desgoverne, sem ter nenhum tipo de voz fazendo antagonismo, assim como acontece em todos os regimes tiranos esquerdistas ao redor do mundo. É como falava o Trotsky durante a Revolução Bolchevique: quem controla a mídia, controla a opinião social. Nós vamos falar sobre isso aqui, mas antes disso eu queria pedir para que, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, que você considere fazê-lo neste exato momento. Também é muito importante que, caso você esteja assistindo os nossos vídeos e esteja gostando dos nossos conteúdos, que você considere curti-lo. Basta clicar nessa mãozinha aqui embaixo, assim, escrito curtir, e você estará validando o nosso conteúdo. Com a sua validação, o YouTube entenderá que esse conteúdo é interessante para ser direcionado para cada vez mais pessoas. Mas o principal, meus amigos, é que neste momento você dê uma pausa nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de famílias, nos seus grupos de amigos, enfim, em todas as suas redes sociais, porque essa é a melhor forma desse conteúdo chegar cada vez a mais pessoas. Antes de falarmos sobre perseguição políticas que os opositores, obviamente, assim como nós, ao desgoverno do Lula, ao desgoverno do PT, eu queria mostrar isso aqui para vocês, que é referente àquele vídeo que nós postamos ontem em nosso canal. Dá uma olhadinha aqui. MP do TCU quer evitar a distribuição de 43,7 bilhões da Petrobras a acionistas. O que é isso aqui? É a agenda totalmente anti-negócio, anti-business, anti-investimento, anti-mercado capital, anti-mercado financeiro e anti-geração de emprego, que o PT está seguindo à risca sem sequer ter chegado ao poder ainda. E dá uma olhadinha aqui no que esse economista, que, a meu ver, é um dos melhores do Brasil na atualidade, falou a respeito dessa publicação. MP do TCU pede suspensão de pagamento antecipado de mega dividendos da Petrobras. Petróleo subiu quase 5%, Petrobras caindo. Isso é óbvio, porque sempre que você tem um governo, ou melhor, um futuro desgoverno, se aproximando e com publicações, com comentários que vão contra o investidor, você passa a ter, obviamente, uma fuga de capital. Quando você tem uma fuga de capital, o que acontece com a bolsa? A bolsa despenca e o dólar sobe. Isso é o que vai acontecer, meus amigos, infelizmente, nesses próximos meses, próximos anos, desse futuro desgoverno do PT. Mas dá uma olhadinha aqui também no quanto a mídia está assumindo um papel de assessoria de imprensa para o Lula, deixando, obviamente, de exercer o seu papel de jornalista, papel esse que já foi jogado na lata do lixo há pelo menos 6 anos. Porém, agora eles estão mudando um pouquinho esse papel de ser mero militante esquerdista para ser uma espécie de assessoria política para o Lula. Dá uma olhadinha nisso aqui. Por que o Lula vai precisar de um ministro mais político do que técnico para a economia? Isso aqui, meus amigos, não é no site do PT, não. Isso aqui foi publicado pelo G1. É pela Globo, o maior veículo de mídia do nosso país. Isso aqui que vocês leram é exatamente o que vocês entenderam. A mídia passando pano para que o Lula não precisa indicar um economista para ficar à frente da pasta da economia. É um absurdo. Olha que coisa maluca. Quando era o Pazuello à frente da saúde, eles falaram que o Pazuello não era médico. Caramba, mas o cara entendia bastante de gestão e colheu esses frutos agora, sendo o deputado mais votado aqui dessa legislatura no Rio de Janeiro. Aí pro Lula, eles dizem que o ministério mais importante, que é o que dita na prática os rumos do nosso país nos próximos 4 anos, ele diz que esse cargo não precisa ser técnico, que pode ser um político. Meu Deus do céu, meus amigos, isso aqui não é uma matéria da página do site oficial do PT, isso aqui é uma matéria publicada pela Globo, que é o maior veículo de mídia do nosso país. É por isso que a Globo é literalmente um lixo. Ninguém mais dá nenhum tipo de credibilidade para a Globo. E é por isso que nós vamos voltar ao poder em 2026. Quero eu que seja até antes disso, que nós consigamos aprovar um processo de impeachment já nesse primeiro ano, porque precisamos de apenas 342 votos de deputados para aprovar o impeachment na Câmara de Deputados e de 54 votos favoráveis de senadores para que consigamos impeachar o Lula também pelo nosso Senado. E é isso que nós faremos. E dá mais uma olhadinha nisso aqui. O Samuel, ele fez uma crítica, a meu ver, justíssima,
referente ao posicionamento atual da grande mídia logo depois que esse ex-presidiário venceu esse pleito e infelizmente retornará ao poder no dia 1º de janeiro. Olha isso aqui. Tem veículos de imprensa sério, importante, que realmente trocou a análise política pela assessoria de imprensa gratuita de determinado político, né? Bicho, que tristeza, a conta vem para todos nós. Eu só fiquei um pouco em discordância com a publicação do Samuel Pancher quando ele disse que veículos de imprensa sério. A Globo não é um veículo de imprensa sério, o Antagonista não é um veículo de imprensa sério. Isso fica cada vez mais comprovado quando a gente dá sequência e começa a acompanhar as outras matérias publicadas por essa mesma turma. Olha o que o jornalista, pseudo-jornalista, melhor dizer assim, do Antagonista, Cláudio Dantas, publicou ontem. PL pode fechar com Lula e forçar a saída de Bolsonaro. Isso aqui mostra o quanto o Cláudio Dantas, como jornalista, como ele é um lixo, ele presta um desserviço para sua profissão. É por conta de jornalistas como o Cláudio Dantas que cada vez mais os bons jornalistas, que infelizmente são uma minoria, pagam o preço de não ter credibilidade nenhuma por conta de seres abjetos como esse daqui. E o senador Portinho, na mesma hora, já respondeu. Quem é o senador Portinho? É o líder de governo no Senado Federal. É um senador do PL, do partido do presidente Jair Messias Bolsonaro, que faz parte da base de apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro, que será uma base muito forte de oposição ao Lula, no qual não permitirá que esse senhor tenha um minuto de paz à frente da presidência da República. E tenho certeza que seremos uma das lideranças que iremos derrubar esse ser abjeto logo após ele, infelizmente, chegar ao poder no dia 1º de janeiro. Dá uma olhadinha aqui no que o senador respondeu referente a essa matéria lixo do jornalista Cláudio Dantas. Essa concorre à maior fake do ano. Mostra o quanto o novo governo está desesperado por apoio no Congresso, pois sabe que vão levar o país a uma crise de governabilidade sem precedentes. Nossa oposição é enorme. Não queiram fazer intriga com fake news. É isso mesmo. O governo do PT está desesperado, já está comprando ali a mídia para divulgar fake news com o objetivo claro de dividir a base de apoio do governo para depois conquistar. Uma tática utilizada em qualquer guerra. E é justamente isso que está acontecendo nesse momento. É por isso que canais como esse daqui precisam, obviamente, surgir até mais para que a gente consiga combater a desinformação dia sim e dia também, restabelecer sempre a verdade. E agora, indo ao assunto principal desse vídeo, na realidade eu queria mostrar aqui para vocês uma publicação que foi feita por ele, André Janones, que é o marqueteiro do Lula. Ele é, na realidade, o coordenador de todas as redes ali, dos esquerdistas, do Lula, do PT, enfim, dessa turma inteira. Dá uma olhadinha aqui no que o André Janones publicou ontem. Nicolas acaba de perder o Insta também. É isso. A única forma de conter os golpistas é banindo-os das redes e caçando seus mandatos. Não se deve permitir que aqueles que querem calar nossa voz, atentando contra a democracia, tenham voz. Isso aqui, meus amigos, é o retrato do que o professor Olavo de Carvalho, brilhante, o maior cientista político da história da humanidade, sempre falou. O professor Olavo falava exatamente isso aqui. Se nós não prendermos os comunistas pelos crimes que eles cometeram, quando eles chegarem ao poder, irão nos prender pelos crimes que nós nunca cometemos. E é esse o objetivo dessa turma. É por isso que estão cerceando, é por isso que estão derrubando o Instagram, o TikTok, o Twitter do Nicolas Ferreira, da Carla Zambelli, do André Valadão, do Luciano Hang, do Eduardo Bolsonaro, e agora eu tenho certeza que vão tentar fazer o mesmo com o presidente Jair Messias Bolsonaro assim que ele saia da cadeira da presidência da República a partir do dia 1º de janeiro. Eu tenho certeza absoluta que eles farão isso. Por quê, meus amigos? Eles não precisam que nós falemos uma mentira para que nos persigam. Eles precisam apenas ali ter todo o aparelhamento deles junto com o judiciário, porque vocês sabem muito bem que hoje o STF, que hoje o TSE é uma extensão do Partido dos Trabalhadores que nunca trabalharam. É uma ramificação do PT, todo mundo sabe disso. E eles, muito conchavados ali, vão pegar frases nossas, vão inventar que é mentira, porque eles não precisam que seja mentira. Eles precisam apenas que aqueles que regulam queiram que seja mentira. E a partir dali, eles vão
calar as nossas vozes. E aí, não importa mais que nós falemos a verdade, porque nós sequer teremos o direito de falar, nós sequer teremos o direito de nos posicionar. É por isso que aquela frase do Trotsky durante a Revolução Bolchevique nunca fez tanto sentido quanto agora. Quem controla a mídia, controla a opinião social. Você não precisa dizer a verdade. Você só precisa simplesmente pegar todas aquelas pessoas que dizem a verdade e calar todas aquelas vozes. E o próximo passo dessa turma é caçar o mandato de todos esses parlamentares de direita que apoiam o presidente Jair Messias Bolsonaro e depois caçar os seus direitos políticos. E aí, meus amigos, nós estaremos vivendo a famosa ditadura do proletariado, que no nosso caso aqui será uma circunstância a posteriori da ditadura do pensamento / ditadura da toga, que é o tempo que nós vivemos nesse exato período. Meus amigos, passaremos por tempos sombrios, mas a maior arma que nós temos é exatamente isso que nós fazemos: botar sempre o povo na rua, para que consigamos apoio dos parlamentares ali indecisos da Câmara dos Deputados e também do nosso Senado, para que em breve consigamos aprovar um processo de impeachment contra essa turma e aí que nós, de direita, consigamos retornar ao poder. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final, que vocês tenham um final de semana abençoado e na presença do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, forte abraço e os...